Caixa de Seguridade no pregão de hoje chegou a bater mais de R$ 20. E aí, será que ela pode decepcionar nos resultados e o mercado voltar a bater forte nas cotações da seguradora? Porque desde agosto do ano passado, a Caixa de Seguridade já subiu mais de 50%, com o mercado esperando grande crescimento. Então vou mostrar para vocês nesse vídeo um informativo mensal de desempenho da seguradora e também algumas visões em relação à minha tese de Caixa de Seguridade. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal e já deixar o like nesse vídeo. Como sempre, eu gosto de fazer um breve resumo sobre o modelo de negócios da seguradora e as linhas de negócio das seguradoras correspondem a parte de seguros, onde 45% do resultado da seguradora vem da parte de seguros, onde ela é líder no seguro habitacional, que é um seguro obrigatório por lei, e com a Caixa Econômica Federal tendo praticamente 70% da participação do mercado. Então a própria Caixa Econômica Federal tem quase um monopólio em relação à participação de mercado de crédito habitacional e, consequentemente, por conta da obrigatoriedade do seguro habitacional, a Caixa Seguridade ganha ali de tabela. Outras linhas de negócio que a seguradora está presente é na parte de acumulação, com previdência, consórcio e capitalização, onde a Caixa de Seguridade é o terceiro maior player de previdência do nosso país. E essa parte de acumulação representa 28% do resultado da seguradora. Outra linha com bastante representatividade do resultado da seguradora é a parte de distribuição, que seria a parte de corretagem de todos esses serviços que ela distribui. Então a parte de distribuição ela vai ganhando ali um percentual de todas essas distribuições de produtos e isso faz bastante resultado na seguradora. Como vocês podem ver, 28% do resultado da seguradora vem da parte de distribuição. Agora eu vou falar aqui sobre o relatório de desempenho mensal da seguradora de fevereiro e eu vou deixar aqui no card o relatório que eu fiz de janeiro para vocês também darem uma olhada nesse vídeo. E a parte de previdência nesse mês de fevereiro apanhou bastante, mas como podemos ver aqui, em relação ao mercado, a seguradora até que caiu pouco, porque ela caiu 18,7%, enquanto o mercado teve uma queda de 19% em relação à captação bruta mensal. A parte de reservas de previdência, a parte mais importante, por a forma de remuneração da seguradora em relação a esse produto é taxa de administração desses fundos. Então, esse crescimento das reservas aumenta a taxa de remuneração da seguradora, então ela ganha mais com esse crescimento. Vocês podem ver que cresceu 15,8%, enquanto o mercado teve um crescimento de apenas 13%. Então a seguradora teve um crescimento bem razoável aqui na parte de previdência. E quando olhamos para a parte mais importante da seguradora, que são os prêmios emitidos, que são as apólices de seguro que são contratadas. A principal linha, que é o seguro habitacional, ainda segue bastante forte, com um crescimento de 12,7%, enquanto o mercado cresceu apenas 8,6%. Então, cada vez mais a Caixa de Seguridade vai ganhando participação no mercado e principalmente por conta do fator Caixa Econômica Federal, sendo um player bastante forte nesse setor. E quando olhamos os 2 meses desse ano de 2026, vocês podem ver que teve um crescimento de 13% em relação ao ano passado, enquanto o mercado cresceu apenas 7%. Então, a seguradora está crescendo quase o dobro do mercado no quesito seguro habitacional. E quando olhamos para seguro de vida, ele ainda vem apanhando, como aconteceu no mês passado, em relação ao mercado teve um crescimento de quase 4%. E aqui vocês podem ver os últimos 12 meses, teve uma queda de 5,8% de crescimento, enquanto o mercado ganhou participação de mercado. E a parte de seguro prestamista, que é uma linha que vem apanhando bastante por consequência das altas taxas de juros. Então, o custo de crédito fica mais caro para a Caixa Econômica Federal, então ela não consegue emprestar a taxas muito agradáveis para o cliente, então o cliente às vezes vai para outros bancos. Então, por isso que a Caixa de Seguridade tem uma alta correlação inversa com a taxa de juros, porque além de ser benéfico para o seguro habitacional, também é benéfico para o seguro prestamista, que vem apanhando bastante na Caixa de Seguridade. E como vocês podem ver aqui, o mercado cresceu 13,6%. Uma parte da seguradora que vem apanhando bastante. E em quesito de prêmios emitidos totais, teve uma queda de quase 1%, enquanto o mercado cresceu 2,5%, principalmente por conta da parte prestamista. E quando olhamos os 2 meses de 2026, cresceu 1,4%, enquanto o mercado cresceu 3,2%. Então a seguradora
principalmente por conta de outras linhas como Vida, Prestamista, vem apanhando bastante na parte de prêmios emitidos. Mas lembrando que a seguradora tem um perfil de empilhamento no seu modelo de negócios, que os seguros contratados há bastante tempo, principalmente na linha habitacional, estão sendo pagos no momento atual, o que ainda gera receitas recorrentes para a seguradora. Então essa queda de prêmios emitidos não é sentido agora no curto prazo. Então consegue ser totalmente inibido por conta de vários financiamentos que foram feitos há décadas que ainda estão sendo pagos. E eu gosto sempre de mencionar em relação ao resultado financeiro da seguradora, porque o resultado de uma seguradora vem de dois quesitos: o resultado operacional e o resultado financeiro, que basicamente o resultado financeiro é a rentabilidade desses prêmios emitidos que são deixados em renda fixa até que essas pólices sejam vencidas ou aconteça o sinistro. Então, enquanto a seguradora espera esse prazo, ela vai ganhando esses juros dessa receita desse prêmio emitido. Então, no ano passado, o resultado financeiro da Caixa de Seguridade fechou em 34% em relação ao seu lucro líquido total e a parte operacional em 66%. Mesmo que uma taxa de juros seja cortada, ela não vai ser cortada para zero. O mercado estima uma queda de juros para 12,5% até final de 2026, mas isso não vai acarretar em uma queda tão drástica assim no resultado da seguradora. E aqui vocês podem ver a forte correlação inversa que o ramo da parte habitacional, o crédito habitacional, tem com as taxas de juros. Quando os juros ficam cada vez mais baratos, mais financiamentos acontecem. Quando os juros sobem, esses financiamentos têm uma queda drástica, e quando esses juros caem novamente, os financiamentos sobem de forma bastante acelerada, e o mesmo pode acontecer caso os juros caiam nos próximos anos. Então podemos esperar uma alta bem forte das unidades financiadas pela Caixa Econômica Federal. Isso vai afetar diretamente a Caixa de Seguridade, porque a Caixa Econômica Federal tem 70% de participação de mercado. E aqui vocês podem ver o modelo de negócio da seguradora, como ela tem essa ligação com a Caixa Econômica Federal, ela consegue distribuir bastantes dividendos, assim como a BB Seguridade. Vocês podem ver que, que a BB Seguridade consegue distribuir por volta de 85 a 90% também de payout em relação ao seu lucro líquido. E aqui vocês podem ver que a Caixa de Seguridade distribui na faixa de 90 a 92%, e desde 2020 que essa distribuição de dividendo teve um crescimento anual médio de 21% ao ano, que é um crescimento bastante acelerado. E o que o mercado espera para 2026? Um lucro por ação de 1,58, com um crescimento de 9,7% em relação a 2025. O dividend yield projetado fica em 7,19% nessas cotações de quase R$ 20, um dividendo por ação de 1,42. O PL de 12,5, que na minha opinião já está mostrando que a seguradora está praticamente no seu preço justo. E quando olhamos para 2027, quase 9% de crescimento, 1,72 de lucro por ação, um dividend yield de 7,83 para 2027, 1,55 por ação e um PL projetado de 11,5. Então vocês podem ver que por conta do grande crescimento que é esperado, o PL ainda nem está tão caro assim, mas já está começando a ficar nos níveis de um PL justo para a seguradora pelo que ela entrega de crescimento. Aqui na minha visão, já estamos entrando numa janela onde o mercado está precificando mais prêmio do que a seguradora teoricamente poderia entregar, mas eu vou mostrar alguns números para vocês que podem mostrar que a seguradora ainda pode ter algum desconto no curto prazo, mas ela vai precisar ter crescimento. E para isso eu vou usar o preço justo pelo modelo de Gordon, onde vocês podem ver aqui a fórmula que é o dividendo por ação do próximo ano dividido pelo custo de capital ou retorno exigido menos a taxa de crescimento do lucro por ação. Então quando fazemos essas contas e usamos a expectativa do mercado para a Selic no final do ano de 2026, vocês podem ver que é 12,5% para 2026 e 10,75% para 2027. Então, aplicando isso aqui na fórmula do modelo de Gordon, eu estimei uma taxa de crescimento de 8,5%, bem abaixo do que o mercado espera, bem abaixo do que as próprias seguradoras já entregou nesses últimos anos. Então, você pode ver que é extremamente conservadora essa estimativa. E usando o dividendo de 2027 na casa de 1,59, com um custo de capital, um retorno exigido por volta de inflação mais 10% ou 16% ao ano,
que seria 3,5% de prêmio de risco em relação à Selic do final de 2026, que é a de 12,5 projetada, o preço justo pelo modelo de Gordon ficaria em R$ 21, então ainda teríamos 7% de margem de segurança. E lembrando que isso aqui são estimativas bastante conservadoras em ambas projeções. E quando olhamos para 2027 e estimamos uma taxa de crescimento um pouco maior de 10%, já que a própria taxa de juros deve cair e acelerar essas unidades financiadas, vocês podem ver que existe ainda margem para a seguradora. Obviamente que ela, se ela não entregar esse crescimento, o mercado pode bater sim nas cotações dela. Mas vocês podem ver que mesmo entregando 8,5%, ela ficaria com o preço justo ali na faixa de 20 e poucos reais. Com as premissas também de dividendo de 1,59 e um custo de capital, o retorno exigido de 15% ou inflação mais 9% aproximadamente, o que seria um prêmio de risco de 4,5% em relação àquela Selic que eu mostrei para vocês, que é projetada para o final de 2027, aqui está errado, que é de 10,75, vocês podem ver que existe hoje uma margem de segurança bastante elevada de 60% com o preço justo em R$ 31. Mas para isso ela precisa crescer 10%. E você também exigir uma taxa de retorno menor do que a atual, que chega em mais de 17%, como vocês podem ver aqui. No momento atual de 19,78, estimando 8,5% de crescimento com o dividendo de 2027, vocês podem ver que o retorno embutido ao ano da seguradora está em 17,22%. Se ela entregar esse crescimento e tirando 6% de inflação, isso nos dá IPCA mais 10,59%, o que é 3,29 pontos percentuais acima do Tesouro IPCA com juros semestrais para daqui 10 anos, que fica em IPCA mais 7,3%. E quando colocamos um cenário otimista de 10%, igual aquele que eu mostrei para vocês, hoje ela entregaria 18%, quase 19% ao ano, e retirando a inflação, isso daria inflação mais 12%. Então, em algumas premissas, pensando no dividendo para o próximo ano, vocês podem ver que a seguradora está entregando bastante crescimento de resultados. Mas agora podemos ter um pouco mais de cautela, porque as cotações subiram bastante. Se a seguradora errar nesse crescimento, não garantir esse crescimento, crescer bem a menos que isso, o mercado vai bater sim nas cotações. Mas, caso ela entregue bem perto desse crescimento, vocês podem ver que o que ela entrega de retorno é bastante elevado. Então, existe um certo prêmio de risco em relação aos títulos do governo para a seguradora. E eu gosto sempre de mostrar para vocês o PL versus a taxa Selic da seguradora, que o próprio mercado, quando vê que as taxas de juros estão caindo, começam a colocar um prêmio de risco maior aqui na seguradora. E é o que vem exatamente acontecendo no momento atual. Obviamente que a taxa de juros ainda nem caiu assim, mas o mercado já está adiantando todo esse movimento, colocando hoje a seguradora na faixa de 14 vezes de preço sobre lucro, projetando o crescimento fica na casa de 12,5, como eu mostrei para vocês, que já estaria perto do preço justo, como eu já venho falando nesse vídeo. Então, na minha visão, ela ainda não está cara e ela também não está mais barata quando já esteve. Ela hoje está no preço justo. Se você é um investidor de longo prazo, dá para comprar no preço justo, mas você tem que ter a consciência que, se ela não entregar aquele crescimento esperado, o mercado pode bater nas cotações. Quanto ele vai bater, não tem como saber. Boas janelas de compra foram nesse um desvio padrão abaixo das médias históricas desde o IPO da empresa, que ficaram na faixa de 9 vezes lucro. Foi uma excelente janela de compra para a seguradora e eu pessoalmente montei minha posição em 2022 a 2023 e aumentei também ali na metade do ano passado, quando a seguradora estava nos 13 a 14 reais. E se vocês olharem as playlists do canal em relação à Caixa de Seguridade, vocês vão ver que tem vários e vários vídeos que eu falava que estava extremamente barato, uma seguradora que entregava esse crescimento num PL de 9 vezes. Não fazia sentido algum, isso na minha opinião. E não demorou muito para o mercado reprecificar o papel. E olhando aqui para a parte técnica da seguradora, ela manteve por algum tempo esse movimento lateral aqui, seguindo esse longo canal lateral e rompeu recentemente esse canal, fazendo esse novo canal de alta e está sendo respeitado até o momento. Nesse pregão de hoje, ela chegou aqui nos R$ 20,13 e voltou
saindo do canal e depois voltou para o canal. Existe uma possibilidade dela retornar aqui para a base do canal, na faixa de R$ 18, que poderia ser um bom momento de compra para quem quer aumentar posições na seguradora e depois retornar para o topo do canal mais para a frente. Caso a seguradora mantenha esse crescimento esperado e no próximo balanço, que é no dia 7 de maio, que é daqui um pouco mais de 3 semanas, se a seguradora mantiver esse bom balanço, as cotações da seguradora vão continuar subindo, porque, como eu mostrei para vocês, se ela entregar aquele crescimento, ela tem ainda uma grande margem de segurança até o valor justo dela, usando o modelo de Gordon. E o mercado também gosta bastante de usar esse tipo de modelo de precificação de ativos. E quando traçamos aqui os outros FIBOs, vocês podem ver que ela já rompeu o FIBO do 161 nos R$ 19, que era o que eu esperava que podia acontecer, e agora esse último FIBO ficaria nos R$ 23,19. Mas como eu falei nesse vídeo, a partir desses R$ 20, a seguradora já começa a estar bem precificada e se subir muito mais que isso, pode ficar cara. Se você está comprando nesses preços, você tem que ter principalmente uma visão de médio a longo prazo e não ser um investidor curto prazista. Então é isso, pessoal. Um vídeo aqui mostrando principalmente esse relatório de desempenho mensal da seguradora, onde o crescimento ainda está acontecendo na principal linha de negócios dela, que é o seguro habitacional. Lembrando que nesse relatório ainda não mostra a parte do crescimento dos consórcios, que vem crescendo bastante na seguradora, e o exato número de crescimento da parte de distribuição, que também são números que crescem com bastante velocidade na seguradora e compõem todo esse resultado. Quando sair o balanço da seguradora, eu vou trazer aqui no canal nas próximas semanas. Se você gostou desse vídeo e gosta de ver vídeos sobre Caixa Seguridade, outras seguradoras, bancos e é um investidor de longo prazo, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo. E também já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e do canal e comenta aqui para mim se você tem Caixa Seguridade na sua carteira, se você gosta dessa ação. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho Caixa Seguridade na minha carteira. Deixa aqui seu comentário para eu saber o que vocês vêm fazendo em relação à Caixa Seguridade e já se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.